Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Garcia e hoje eu vou fazer a parte 2 de um vídeo que eu já iniciei. Se você não assistiu, clica aqui. Eu vou deixar aqui nos cards a parte 1, que ela é importante para que a gente entenda essa parte 2, falando sobre um capítulo do livro Poder Simbólico, do Bourdieu, que se chama A Força do Direito. Então, vamos ao capítulo finalmente. Bom, o Bourdieu começa esse capítulo situando a teoria dele em relação a dois extremos para ele. Então, para ele, um extremo seria o instrumentalismo de Marx, onde tudo seria influência dessa relação de luta de classes, e nesse tudo entra o direito, né? O direito seria mera ferramenta dos dominantes, mero instrumento, e aí por isso eu acho o nome de instrumentalismo, mero instrumento desse grupo dominante da burguesia, que estaria no poder no momento, mas sempre desse grupo de status quo aí, para continuar a dominação deles, para se perpetuar aí numa posição de privilégio. Para o Bourdieu, o direito não é exatamente só um instrumento, mas do lado oposto a gente vai ter o formalismo. O formalismo, ele vai remeter, por exemplo, à teoria do Kelsen, de direito como uma ciência pura, direito como algo intocável, que não tem relação nenhuma com o exterior, que é fechado em si mesmo. Então, para o Bourdieu, o direito também não é isso. Para ele, esses dois opostos não representam tudo que o direito tem nas suas relações. Então, o Bourdieu vai se situar no meio desses dois, digamos assim, entre um e outro. E aí, quando ele se situa no meio, ele vai dizer que o direito é relativamente independente. Então, ele não é completamente independente, como diria o formalismo, e não é completamente dependente, como diria o instrumentalismo. Mas ele é forma por excelência da violência simbólica, e essa violência simbólica pertence ao Estado. E aí que vem nesse capítulo o primeiro título, que é da divisão do trabalho, um dos títulos mais importantes desse capítulo. O que é essa divisão do trabalho? Dentro do campo jurídico, o campo vai se basear o tempo inteiro em uma concorrência, e essa concorrência acontece em vários níveis. Ela tem uma concorrência tanto entre os textos, por exemplo, e aí a gente vai ter textos mais privilegiados dentro do campo, textos canônicos, textos com maior credibilidade, assim como essa concorrência vai acontecer, e aí principalmente entre os agentes do campo também. E os agentes vão concorrer pelo quê? Dentro do campo existe uma hierarquia, existem melhores e piores posições. E o que seria uma melhor posição? Uma melhor posição é aquela que te dá mais amplitude de interpretação dos textos jurídicos, dos textos que existem dentro desse campo. Se compete dentro desse campo por uma maior liberdade de dizer o direito. Ele vai dizer pelo direito de dizer o direito. Então a gente vai pensar aqui, por exemplo, transpondo para a realidade, que um juiz tem muito mais amplitude de dizer o direito do que, por exemplo, um policial. Mesmo que o policial ainda faça parte dessa cadeia, desse mundo jurídico, desse campo jurídico. E aqui a gente vai usar os conceitos agora. Mas um ministro vai ter ainda mais amplitude para dizer o direito, entende? E essa é a hierarquia que se constrói dentro do campo, e essa competição para dizer o direito. Então, a interpretação dos textos jurídicos é algo muito importante dentro do campo jurídico. E esses textos que têm muita autoridade, eles emprestam autoridade às decisões. Então a decisão vai ter muito mais autoridade porque ela se usa do doutrinador tal, ela se usa do texto canônico do ilustríssimo fulano de tal. E como é que esses textos ganham autoridade? Por que eles têm autoridade? Eles têm autoridade porque eles não contradizem a visão legítima do campo. Então eles sempre vão reproduzir essa mesma visão consagrada pelo campo. E isso vai resultar em uma série de consequências. Por exemplo, as divergências entre diferentes intérpretes vão sempre ficar limitadas. Porque mesmo que eles divirjam sobre um assunto, eles vão sempre ter que se basear nos mesmos textos para responder aquele assunto. Nos mesmos textos para defender, inclusive, teses contrárias. E isso é uma grande limitação à amplitude de interpretação desses intérpretes. Interpretação dos intérpretes, mas é isso mesmo.
Também se exclui a coexistência de uma pluralidade de normas concorrentes, por exemplo. Porque, de novo, a gente sempre vai ter uma visão consagrada, a gente vai ter sempre o privilégio de determinados textos. Não tem como a gente privilegiar várias visões diferentes. Não, vai ser privilegiada sempre uma visão geral, digamos assim, do campo. O que acontece? Dentro dessa interpretação de texto, quem vai poder interpretar com maior criatividade? Quem está mais alto na hierarquia, como a gente já conversou. E quanto mais alto na hierarquia, mais amplitude de interpretação. E o que seria essa amplitude de interpretação? Bom, Bourdieu vai dizer que os textos consagrados, eles são muito elásticos, eles são genéricos, são moldáveis, eles não têm realmente um direcionamento específico que vai impedir que determinada visão se concretize se ela for dentro da, digamos, visão geral e hegemônica do campo. Então, vou deixar menos confuso. Os textos são genéricos e por isso, quanto mais alto na hierarquia, mais os intérpretes podem ser criativos mesmo, podem moldar mais as suas vontades ali de acordo com o que eles entendem ser melhor, não necessariamente ser, porque se passa uma imagem muitas vezes de que toda vez que um intérprete, um juiz, um desembargador vai dar uma decisão, ele vai ser mero intérprete da lei. Ok, numa posição mais baixa, talvez ele seja mero intérprete da lei, mas mesmo assim ele vai ter uma certa amplitude ali de interpretação. Só que quando ele chega muito alto na hierarquia, essa interpretação se molda muito mais às vontades próprias daquele intérprete. Então, ele não vai ser mero intérprete da lei, ele vai ter muitos elementos ali que não fazem parte de uma interpretação, que o texto simplesmente quase que se moldou à ideia dele sobre aquele assunto. Só que, claro, que é muito polêmico dizer que em uma altíssima hierarquia, os intérpretes vão ter todo esse espaço criativo. Imagina que todas as pessoas que entrem com o processo tenham uma noção de que o processo vai ser moldado à vontade do magistrado, à vontade do ministro, e não só simplesmente ter uma lógica racional, formal, e ele vai usar quase que de uma ciência ali para deduzir realmente a resposta correta, a resposta mais adequada. Então isso é quase que desesperador, então não se teria realmente uma segurança jurídica. Então por isso se encobre muito dessa liberdade de interpretação do intérprete, dos agentes que interpretam. Então para isso existe toda uma ritualística que demonstra uma formalidade, toda uma construção dessa aparência de simples aplicador da lei, simples intérprete, por mais que seja um grande ministro, por mais que seja alguém lá super alto na hierarquia. Bom, como eu disse, um elemento bem importante desse capítulo é a questão da linguagem. A linguagem jurídica, ela reconhecida aí por Bourdieu, não é parecida com a linguagem que a gente fala no cotidiano. Apesar de ter um efeito que muitas vezes a linguagem jurídica pega elementos do nosso cotidiano, da linguagem cotidiana, e transforma num significado jurídico, que o Bourdieu vai chamar de um efeito de apriorização, ela não é, em geral, parecida com a nossa linguagem falada do cotidiano. Só para dar um exemplo desse efeito de apriorização, é quando a gente, por exemplo, fala assim, a pessoa foi citada. Só que citada no vocabulário comum significa mencionada. Ou, enfim, citada academicamente pode significar que a pessoa, tem lá um artigo e foi mencionada de uma forma acadêmica, como fonte, de repente, de uma pesquisa. Mas no direito não. Citação é uma intimação específica da pessoa. Então, entende? Tem um outro significado que não é o significado cotidiano. Mas voltando aqui, a linguagem jurídica não é parecida com a linguagem do cotidiano. E para o Bourdieu isso tem todo um motivo e toda uma forma de reprodução e tudo mais. Para o Bourdieu, a linguagem jurídica produz alguns efeitos, ela busca produzir alguns efeitos. Então tem, por exemplo, o efeito da universalização, que passa uma ideia de que a lei sempre foi assim e sempre será. Outro efeito é a neutralização, que é uma forma de não pessoalizar, não chegar no indivíduo,
ser mais geral. Existe uma série de recursos para conseguir esses efeitos, recursos de linguagem mesmo, seja o uso da voz passiva, seja esse efeito da priorização mesmo, enfim, uma série de elementos que o Bourdieu vai comentar, que a gente pode até estudar mais a fundo em outro vídeo, porque foi tema do meu TCC, mas existe uma série de elementos que vão gerar, então, esses efeitos na linguagem. Mas como isso acontece dentro do campo? Bom, a linguagem, lembra que a gente falou dos capitais? A linguagem é um capital importante dentro do campo jurídico. Ela ser mais difícil, ela ser um pouco confusa para quem fala só uma linguagem cotidiana e não tem o conhecimento jurídico, tem uma certa função. A função seria justamente que, para que se entre no campo jurídico, se tenha esse passe de entrada, que seja necessário se legitimar com toda essa linguagem, com todo um conhecimento jurídico, para entrar, então, no campo jurídico. E aí, o que acontece? Os agentes acabam funcionando como tradutores dessa linguagem. Então, aqueles agentes autorizados, aquelas pessoas que fizeram direito, que passaram um concurso ou que são advogados, enfim, tem essa legitimidade para traduzir o texto jurídico. E aqui com essa questão da tradução, a gente tem um segundo elemento importante nessa divisão do trabalho que acontece dentro do campo jurídico, que é a cumplicidade. E por que cumplicidade? Porque os agentes, que são esses tradutores, eles acabam vivendo da compra e venda de serviços jurídicos. Como a linguagem é um serviço importante, essa tradução da linguagem é um serviço importantíssimo dentro do campo, existe toda essa cumplicidade entre os agentes de perpetuar esse hábitos, que é, na verdade, esse conjunto de hábitos mesmo, e aí hábitos com o, que é esse conjunto de pensamentos e hábitos que vão fazendo com que se reproduza essa linguagem por anos e anos e anos. E como é que é essa linguagem no direito? Geralmente uma linguagem mais formal, uma linguagem que tem características mais de grupos mais elitistas, que tiveram um capital cultural de uma linguagem que se chama norma culta, né? E a gente já falou sobre essa questão da norma culta em outro vídeo, sobre o livro do Marcos Bagno, tem questionamentos maravilhosos sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Se tem, o que mais? O uso da formalidade, da norma culta, o uso de linguagem técnica, muitas vezes em momentos desnecessários, não se precisaria usar uma fala tão rebuscada ou uma norma técnica para falar em audiência com o réu, por exemplo, em audiência com a parte que não entende essa linguagem, mas se usa porque faz parte do cotidiano ali do judiciário, do campo jurídico em geral, se reproduz esses hábitos, querendo ou não, digamos assim. E existe essa cumplicidade entre os agentes porque todos acabam reproduzindo o mesmo comportamento ou comportamentos semelhantes, mesmo que eles divirjam entre si. É curioso. E nessa questão da compra e venda de serviços jurídicos, é engraçado porque o Bourdieu, se vocês prestarem atenção nesse capítulo, se vocês estiverem lendo o capítulo, prestem atenção. Ele vai usar, inclusive, termos econômicos, termos da economia, então realmente uma compra e venda, uma negociação ali. Quer ver onde aparece, por exemplo, um termo desses? O Bourdieu está explicando que o campo ele vai se adaptando ao momento, sabe? Ele tem sempre as mesmas bases, ele tem sempre os mesmos pilares de toda essa questão estrutural, assim, de reproduzir, por exemplo, a questão da hierarquia dos textos, da hierarquia dos agentes, da priorização de determinados capítulos, toda uma estrutura que se mantém, mas ele se adapta um pouco aos tempos. Por exemplo, ele pode ter avanços em determinada área. É engraçado que se tem uma hierarquia, inclusive, entre as matérias no direito, por exemplo. Tu vai ter uma matéria como o direito civil, que geralmente vai estar mais alta na hierarquia. E aí ele diz o seguinte, que isso reflete a clientela, né? Então, por exemplo, o direito civil, ele vai estar... E aí entra direito empresarial, por exemplo, tá relacionado ali uma clientela mais poderosa, que tem mais poder na sociedade mesmo, porque tem mais capital econômico. E aí ele vai falar, por exemplo, clientela, né? A clientela do direito civil ali, dessa matéria, do direito empresarial, enfim. E aí
Tu tem esse termo econômico. Outra questão que vai se dizer é o seguinte: o direito do trabalho, por exemplo, geralmente é uma matéria que tem menos glamour, que tem menos, tá mais baixa na hierarquia. Geralmente, assim, ao longo do tempo isso pode mudar um pouco, mas nunca vai mudar drasticamente, entende? Nunca o direito do trabalho vai ser super alto na hierarquia, a menos que ele privilegie uma clientela que tem aí muito poder. E nunca o direito civil, o direito empresarial vai estar super abaixo na hierarquia, porque justamente eles refletem essa clientela que na sociedade tem essas posições mais ou menos privilegiadas. Ok, então digamos o direito do trabalho. Às vezes, em determinados momentos históricos, o direito do trabalho ganha avanços mesmo, coisas que vão beneficiar os trabalhadores. Só que o Bourdieu vai dizer, até aí, esse avanço é complicado, porque, primeiro, isso vai acalmar um pouco os clamores, digamos assim, por um pequeno avanço, às vezes essa clientela vai se satisfazer, vai ficar contente, não vai mais se questionar tanto o sistema e, além disso, ele diz que isso não é realmente um avanço, é simplesmente uma ampliação de mercado. Ampliação de mercado entra aí também com um outro termo super econômico, né? Super ligado mais à economia. E pra gente que é do direito, eu acho muito quase bizarro falar dessa forma assim, né? Com termos econômicos. Quando eu percebi que ele falava sobre esses termos, eu achei muito curioso, assim. Mas é interessante pra gente parar e questionar. Bom, acho que a gente já tá com um vídeo grande demais e vai ter parte 3. Então tá, obrigada por terem acompanhado até aqui, pessoal. Um abraço e até a próxima semana com a parte 3. Ou talvez outro vídeo. Enfim, até a semana que vem. Tchau, tchau.